Olá pessoal, eu sou a Valaki Cris Costa e esse é mais um Lendo Livros e eu vou falar, claro, de livros. Hoje, além do ser o dia da toalha e dia do orgulho nerd, por causa do guia do Mochileiros das Galáxias, né, que eu falei no vídeo anterior, né, um pouquinho, e dei dicas de livros, né, pra gente comemorar os anos. Mas hoje também é comemorado o dia oficial, né, do Star Wars. Por quê? Porque no dia 25 de maio de 1977, o filme, o primeiro, aquele da trilogia original, estreou. No dia 25 de maio, né, de 77. Então, acho que foi em 2007, se não me engano, eles, em uma cidade, resolveram oficializar essa data como o dia do Star Wars. Mas em maio nós temos também o May the 4th, né, que é o dia 4 de maio, que é um dia especial do Star Wars também, um dia do Star Wars, mas ele é um dia à parte, né, não é necessariamente oficial, porque são os fãs que fizeram aquele trocadilho. E eu dei muitas dicas de livros pra vocês também pra comemorar o Star Wars. Bom, o meu look vocês devem ter visto, eu mostrei penteadinho, que eu tentei fazer um penteado quase Leia, mas, né, enfim. E lá atrás vocês devem estar vendo o Darth Vader, uma toalha também para comemorar o dia da toalha. E eu vou dar algumas dicas de livros do Star Wars. Então, quem sabe eu assiste, rever a trilogia original. Ou então até pode assistir os outros, né? Ou quem sabe a gente lê a trilogia original com algumas coisas diferentes, ou então as cenas um pouco mais complementadas, né? Então, eu dou a dica, sim, da série que a editora seguinte, ela editou a trilogia original, né? E são as histórias que a gente conhece nos 3 filmes, mas os nomes são um pouco diferentes. Então, nós temos a Nova Esperança, que é o filme Guerra nas Estrelas Nova Esperança. Ele virou aqui a Princesa Cafajeste e o Garoto da Fazenda, que é, sim, a Leia, o Han Solo e o Luke Skywalker. É a história contada do primeiro livro, né, do primeiro momento que eles conhecem, com algumas coisas um pouco diferentes, mas é a história que a gente conhece filmada, né, só o título é diferente. Mesmo assim eu achei muito criativo da maneira deles, né, e ainda por cima tem uma e outra gravura, vamos ver aqui, né? Olha só que bonito, né, temos até uma e outra figura. Depois disso, né, nós temos o Império Contra-Ataca, que virou, então, você quer ser um Jedi? Então você quer ser um Jedi, que é, assim, bem aquele encontro que o Luke tem com o Yoda, né, eu não vou contar maiores informações porque tem gente que pode não ter visto, né, enfim. É a mesma coisa que eu falei, tem algumas coisinhas diferentes, assim, mas é basicamente a mesma história, né, que a gente conhece. Deixa eu ver se tem alguma gravura interessante. Não achei aqui. Finalmente, nós temos o último daquela trilogia, que seria o filme 6. Claro que agora temos o Despertar da Força e outros filmes, né, que é o Retorno de Jedi, mas aqui temos cuidado com o lado sombrio da Força. E aqui, claro, está mostrando até mesmo mostrando o Palpatine ali, né, que é assim pequenininho, e o Darth Vader. E essa história aqui é aquela história que encerra. Na verdade, é uma coisa que é muito interessante ressaltar, pelo menos essa é a minha visão. A gente sempre achou que os filmes tinham a ver com o Luke Skywalker, mas quando a gente assiste todos os filmes, a gente percebe que a gente vê, né, a queda, né, a ascensão e a queda de Anakin Skywalker ou Darth Vader, né, que eu acho muito interessante, é um personagem muito rico, né? E ainda falando sobre ele, falei naquele vídeo do 4 de maio, e é legal relembrar de novo que todos os livros que tem o selo Lentes são histórias não oficiais. São histórias não oficiais. São histórias criadas por fãs, né, da saga, que quiseram continuar histórias, né, plots que poderiam acontecer ou não, e que às vezes até mesmo é usado nas histórias oficiais, mas geralmente não. Então nós temos aqui os Sombras do Império, e essa história aqui temos o Darth Vader, né,
ele tá tentando procurar o Luke Skywalker. Essa história aqui, ela acontece entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Então é entre o filme 4 e o filme 5, melhor, o filme 5 e o 6. E aí a gente vê assim como é que é um pouco mais o relacionamento dele com o Palpatine, né, com o Imperador, enfim, outras coisas que acontecem. Também vemos a Princesa Leia, que ela tá tentando resgatar o Han Solo, né, enfim. É uma história muito, muito, muito boa. É um dos meus favoritos da série Legends, né? E eu recomendo muito. E um outro livro, de novo, da editora seguinte. Esse aqui é da editora Aleph, né? Que eu mostrei. Que é uma história inédita. E é uma história que ela é uma jornada para despertar da força. Eu falei também, no dia 4 de maio, sobre Marcas da Guerra. Marcas da Guerra, pra mim, é uma trilogia. Eu só li o primeiro livro, infelizmente, mas é o primeiro livro de uma trilogia que mostra bem isso, como é que ficou as pessoas, como é que ficou o povo depois que o Império caiu, né? Não é tão simples assim reconstruir, né, uma coisa que, né, um governo, enfim, um império tão facilmente assim. Ainda tem os desertores, enfim, né, quem é que vai seguir, vai ser preso ou não. E nós temos o Estrelas Perdidas. Pra mim é uma das obras maravilhosas. Por quê? Porque nós temos dois personagens que eles é um pouco antes, na verdade tem a ver com um período assim dos primeiros dos filmes, né, quando o Anakin Skywalker não, quando o Império já tinha acontecido, né, na verdade é um pouco antes do Nova Esperança e etc e tal. Nós temos dois personagens e eles ficam em lados opostos. Então nós vemos aqui em primeira mão como é que fica para aquela monte de pessoas que estavam na Estrela da Morte. Nós começamos a ver que mesmo aquelas pessoas que estão seguindo o Império, algumas estão seguindo porque elas acreditam naquilo, ou às vezes estão seguindo por medo. E nós temos, é claro, o lado da República. É muito interessante esse livro, porque esses dois personagens, é uma moça e um rapaz, e eles têm essa amizade muito grande, só que eles estão em lados opostos, né? E é uma obra, assim, maravilhosa. Pra mim, pelo menos, eu gostei muito, porque dá essa visão, assim, que a gente sempre considera todos aqueles que estão no Império, que trabalham com ele, errados, e aqueles que estão com o lado, né, da República, que são pró-República, né, são certos. Mas não é tão simples assim. Esses são alguns dos livros, tem tantos e tantos outros livros. Eu também dei dicas no dia 4 de maio, mas eu acho que eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas é isso, gente. Aproveitem, né? Que a força esteja com você. Assista, né? Aproveitem, faça uma maratona de todos os filmes. Quem sabe em sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou então pode ser, né, ao contrário, enfim, vocês que sabem. Assistam também aqueles que não são Han Solo Story, que não é tão bom assim, né? O Rogue One, que é uma história muito boa. Mas, enfim, comemorem o Star Wars Day, o dia da toalha, né? E é isso, eu fico aqui e volto com mais dicas de livros. Prometo fazer mais vídeos. Até mais. Tchau, tchau.